Olá, eu sou o Daniel Xavier e eu sou o apresentador do Forjado Podcast. Eu tenho a honra de ter hoje comigo aqui, com o nosso Forjado Podcast, o mestre Caio e o Kevin. Boa noite, Caio. Tudo Boa bem? noite, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Kevin? Boa Prazer noite, ter Daniel. comigo. Prazer estar aqui com você, né? Inaugurando esse podcast. Tenho certeza que vai ser uma benção. Então, eu agradeço como se diz, vocês aceitar o meu convite. Fico muito feliz. Vocês sabem, o Kevin principalmente, que é uma pessoa que eu tenho como um extremo carinho. E estendo ao Caio também, que por ser amigo do Kevin também, como a gente teve contato lá no setor de trabalho de vocês, no ambiente de trabalho de vocês, uma pessoa sensacional. E hoje vocês estão aqui para contar um pouco da experiência de vocês como pessoas forjadas, né? E nós vamos falar hoje sobre o projeto que vocês desenvolveram dentro do jiu-jitsu, mas mais importante, aquilo que está fazendo a diferença na vida de jovens, adolescentes e até de adultos lá onde vocês estão desenvolvendo esse projeto. Pode falar um pouco mais disso, Caio? Posso sim, Daniel. Para o pessoal aí que não me conhece, né? Meu nome é Caio, conhecido como Mapogo. Sou professor, atleta de jiu-jitsu e já há muitos anos, desde 98, quando iniciei a minha caminhada no jiu-jitsu, então foi forjado. Ah, é? Chegar até... A gente tem que ter bastante resiliência, bastante vontade. A gente tem que aprender a lidar com sofrimento, com alegria e o principal de tudo, resiliência para enfrentar todos os processos para a gente chegar na faixa preta e na faixa preta a gente entender que é um novo início, né? Então, esses anos todos aí foi muito importante para me dar essa bagagem, né? Sim. Essa humilde bagagem aí para poder estar levando, né, o jiu-jitsu à frente. E hoje o jiu-jitsu, para mim, ele é muito mais, sempre foi, né? O jiu-jitsu sempre foi muito importante na minha vida. E hoje muito mais porque ele é uma ferramenta que me ajuda a propagar o evangelho, né? Então, através do jiu-jitsu, a gente consegue levar as pessoas que vêm até nós para treinar o jiu-jitsu ter um contato com o evangelho, né? Foi uma idealização aí do pastor Tiago, né? Pastor Tiago que... Um abraço, pastor Tiago, que cedeu, acreditou no projeto, abraçou o projeto, né? O nosso projeto... Como é que chama o projeto? Lutar por Cristo. Lutar por Cristo. Lutar por Cristo. Muito Fica no legal. bairro da Barra, né? Sim. Fica próximo ao PA, o ginásio da Barra. E depois a gente deixa o endereço para quem quiser Sim, conhecer, com certeza. tudo. Até vão deixar nas descrições ali o Sim. endereço, tudo, as redes sociais, coisa e tal, para o pessoal que tiver interessado. Mas antes de nós chegar, eu quero entender porque muito rápido, né? no caso o Caio não como é que se diz, não começou com a faixa preta, né? O Caio, Não. eu quero saber como é que o Caio chegou no como é que o jiu-jitsu se apresentou pro Caio. Eu comecei na arte marcial cedo. Né? Ah, é? Sim, meu Quero pai me colocou na arte saber marcial. um pouco dessa história. Porque eu sofri um pouco de bullying na escola. Na época não era bullying, né? Sim. Hoje esse bullying, mas na época, você sabe, né? Ali nos anos 90, nessa época, era normal, apelido, esse tipo de coisa. E assim, eu tinha muita dificuldade com o esporte, né? Eu não me adaptava em futebol, não me adaptava. Então tinha muita dificuldade com o esporte. Sim. Então meu pai me colocou para fazer judô na época. Eu comecei Era no mais judô. comum, né? Era mais comum. Comecei a fazer judô e treinei judô por alguns anos. Sim. Poucos anos. Na época eu tinha 15, 14 para 15 Mas no anos. caso, tu sofria violência na escola quando era. Não, assim, era porque eu era muito ruim de esporte mesmo, entendeu? Sempre o último a ser escolhido. Então foi por exclusão, no caso. Por exclusão e também porque eu não tinha... Eu tinha falta de confiança. Eu não tinha confiança. Entendi. Né? A autoestima baixa, no caso. Autoestima baixa. E o esporte foi muito importante, que através do judô eu comecei a trabalhar esse lado. Sim. E um amigo meu, Renatinho, né? Renatinho Pitbull, bem conhecido no meio. Tu é natural da onde? São Paulo. Ah, tu São é paulista. Paulo, capital. Ah, que São legal. Paulo, capital. Eu comecei em 98, ele me apresentou jiu-jitsu. Ah, né? faz bastante tempo. Né? Faz bastante tempo. 98 jiu-jitsu. O jiu-jitsu, acredito que nessa época, ele estava começando a ficar
mais conhecido. Aqui no expandido. Brasil, até a gente conversou ali no Bake Off, ali Sim. no cafezinho, vamos dizer assim, que a família Gracie é muito famosa na área, nessa parte de jiu-jitsu, mas Sim. eles que expandiram, eles que trouxeram o É, jiu-jitsu pro Brasil. o jiu-jitsu começou, o jiu-jitsu, o Conde Koma, né, que trouxe Sim, pro Brasil ali o jiu-jitsu e através dele ali, o Gastão Gracie sim. teve o primeiro Os- contato, o Carlos teve o contato e o Hélio ali, que junto com o Carlos acabou desenvolvendo a arte que já existia, né, mas ele desenvolveu um jeito brasileiro, né, o jiu-jitsu brasileiro que a gente diz ali, né, sim, que foi realmente criado pelo Hélio Gracie. Mas nesse meio tempo, conforme o jiu-jitsu foi começando a se desenvolver, teve outra família também, os fadas, né? Que sim, era mais sim. do subúrbio. Então, ali o jiu-jitsu começou a se desenvolver e ficar conhecido por causa dos desafios, né? Como eles Entendi. sabiam que o jiu-jitsu tinha esse potencial, começou a desafiar as pessoas e colocar isso no jornal, né? Ah, O Hélio entendi. Gracie, sim. Então começou a publicidade, né, no caso, em cima Um meio de da arte. publicidade através de provar que o jiu-jitsu era mais eficiente do que as outras artes na época, né? Sim, sim. Então, e ele começou a ser desenvolvido através, conhecido, né? Através dessa o jiu-jitsu, ele já estava bem conhecido. Ele não tinha essa proporção de hoje, Não. né? Ele não tinha essa estrutura que hoje tem o jiu-jitsu como profissão mesmo, né? Então, eu comecei ali em 98. Eu conheci o jiu-jitsu em 98 e comecei a praticar, nunca mais parei, né? Então, o jiu-jitsu me ajudou ali a construir o meu caráter, né? Me Sim, ajudou o sim. caráter que eu tenho, a persistência nas coisas e ali dali pra frente eu nunca mais parei, né? Então, o jiu-jitsu ele foi crescendo como esporte, como adeptos, começou a gostar, crescendo de uma forma que ele começou a se tornar algo com uma incorporado. Começou Sim, a ter sim. mais regras, os campeonatos começaram a se estruturar mais, os professores começaram a ter academias com mais estruturas, começou a ter mais o meio de regra começou a mudar. Sim. Então assim, ele começou a se estruturar assim, uma arte marcial que começou o esporte englobar e tornar Mas no algo. caso, quando começou, quem que dava, determinava as regras, no caso, as organizações, assim? É, Era a mesma do hoje judô, no caso? não, hoje tem a própria federação, Sim. né? O jiu-jitsu, assim, ele não é como o judô, ele tem, assim, essa certa distância, por causa que o jiu-jitsu não é como o judô, que só tem uma federação, né? Ele Ah, tem mais de uma entendi. federação, então ele ele tem uma espécie de uma regra aqui, tem regras ali, entendeu? Então, isso daí tem um embate nas E até por federações. causa das influências, no caso, de modo de ensinar, no caso, a arte, ou é tudo igual, no caso? Então, assim, cada escola tem. O jiu-jitsu em si, assim, a base dele eu acredito que seja igual, porque eu não treinei em todas as escolas, né? Sim. Eu treinei em uma escola ali de branca preta, né? Então, e Uhum. eu vejo assim que as outras escolas têm as suas metodologias, né? Que Exato. hoje é bem parecida, né? As metodologias. Por exemplo, uma escola grande, uma rede grande, por exemplo, aqui eu vou falar a Gracie Barra, né? Que é uma Sim. das maiores que tem. Então, eles têm um sistema que todas as escolas praticamente têm um, um portfólio que todas as escolas do mundo inteiro vão passar aquela técnica igual, entendeu? Sim. Então, diferente de uma academia pequena, que aí o cara, ele monta a estrutura de treino dele, né? Como nós, né, ali, né? A Sim. gente monta a nossa estrutura de treino, como que vai ser, os meios de avaliação, de graduação, né? Sim. Então ele cresceu demais em certos aspectos assim, mas é que eu sempre falo para as pessoas, o jiu-jitsu é muito lindo por causa disso. O jiu-jitsu ele pode ser praticado numa academia que milhões, que tem dezenas de pessoas, como ele pode ser praticado dentro da minha garagem. Eu colocar um tatame e treinar, dar Sim. aula, entendeu? Então ele abrange tudo, ele dá essa margem para que todos tenham acesso, né? Ah, É legal. muito bonito isso aí no Legal. jiu-jitsu. E daí, no caso, tu foi se desenvolvendo, conheceu o jiu-jitsu. E em quanto tempo, assim, tu chegou à faixa preta, no caso, foi... Então, teve... esse daí é uma coisa que
eu demorei mais tempo para chegar na faixa preta, porque antigamente os meios de graduação, Era diferente? era um pouco diferente. Hoje tem uma espécie, tem uma regra, tem regras, né? Do tempo que você fica em cada faixa, né? Determina um pouquinho mais, um pouquinho menos, de acordo com a evolução, né? Geralmente a cada 6 meses o aluno ganha um grau, então só para você entender, né? Se é faixa branca, para você pegar a faixa azul, você precisa nesse decorrer aí conquistar os 4 graus. Sim, Então você vai ganhando um grau a cada 6 meses, que é o tempo de graduação. Fazemos 2 graduações por ano. sim. Provavelmente você fique 2 anos em cada faixa. Só que antigamente não tinha isso. Antigamente, por exemplo, quando eu comecei o jiu-jitsu em 98, eu fui pegar a minha faixa azul, meu diploma de faixa azul é de 2002, Sim, né? Então ele foi 4 anos até eu pegar a minha faixa azul, e a faixa roxa foi mais 4, e a faixa marrom foi mais 5, e aí você vai vendo, né? Então, aí tem esse porém que antigamente não tinha essa. Não era levado ao pé da letra. Hoje tem uma espécie. Tem uma regra, tem regras, né? Do tempo que você fica em cada faixa, né? Determina um pouquinho mais, um pouquinho menos, de acordo com a evolução, né? Geralmente a cada 6 meses o aluno ganha um grau, então só para você entender, né? Se é faixa branca, para você pegar a faixa azul, você precisa nesse decorrer aí conquistar os 4 graus. sim, Então você vai ganhando um grau a cada 6 meses, que é o tempo de graduação. Fazemos 2 graduações por ano. sim. Provavelmente você fique 2 anos em cada faixa. Só que antigamente não tinha isso. Antigamente, por exemplo, quando eu comecei o jiu-jitsu em 98, eu fui pegar a minha faixa azul, meu diploma de faixa azul é de 2002, Sim, né? Então ele foi 4 anos até eu pegar a minha faixa azul, e a faixa roxa foi mais 4, e a faixa marrom foi mais 5, e aí você vai vendo, né? Então, aí tem esse porém que antigamente não tinha essa. Não era levado ao pé da letra, uma regra para poder graduar, né? Porque na minha época, quando eu era jovem, faz tempo, né? E que a maioria do pessoal entrava para as artes marciais para se defender de alguém, né? Sim. Por causa da violência. Olha, Daniel, assim, ó, uma coisa que eu sempre falo para meus alunos, e eu tenho um ponto de vista que eu não mudo. A arte marcial você aprende, primeiro lugar, é para se defender. Sim, Eu falo para todos os meus alunos, eu quero que vocês aprendam a se defender. Eu quero que vocês tenham condições de ter uma chance de defesa numa situação contrária. sim, Por mais que você evite uma situação, por mais que você bloqueie para que isso não aconteça, por mais uma hora pode ser que seja inevitável. sim, E nessa hora que for inevitável, você tem que estar preparado para você lidar com aquela situação. Aqui, como a gente está falando de defesa pessoal extrema, no caso de você ter que se defender, a arte marcial, ela tem que ser a sua ferramenta. Então, a pessoa que entra numa arte marcial hoje, que fala que vai entrar só para fazer como um esporte, vai fazer futebol. Entendeu? A arte marcial você tem que entender que ela é uma ferramenta, lógico, ela tem toda aquela parte disciplina, toda aquela parte, mas o fundamental de uma arte marcial é te dar condição para que você se defenda, para que você tenha um potencial de não ser a vítima, entendeu? Num caso de sim, agressão, de você não ser a pessoa que leve a pior, né? Então a arte marcial, nesse caso, ela vai te dar condição, conhecimento técnico, sabedoria de tempo, velocidade, saber identificar uma situação, né? Fazer a leitura da sim, situação para que você possa se defender, neutralizar, ou o que é que seja, né? Você está preparado para isso. Então a arte marcial, quando você coloca o seu filho para treinar, para começar a treinar jiu-jitsu, muay thai, a capoeira, às vezes você coloca no âmbito só para, vou colocar meu filho para que ele é, hiperatividade, para que ele. sim, Mas com isso, ele está aprendendo a se defender e você direcionando ele, ele vai ter essa ferramenta para que ele não sofra um bullying, para que ele não seja coagido, para que ele tenha mais confiança, às vezes, de chegar para o pai e falar de uma coisa que está acontecendo. sim, Então a arte marcial, ela te dá essa condição, né? A arte marcial, ela te forja sim, para isso. Né? Então, quem faz uma arte marcial no sentido de só tá fazendo esporte,
ela é muito mais do que isso. Ela te dá condição de você estar preparado para aquela situação. Legal. E no caso, por exemplo, daí tu conheceu o jiu-jitsu, se desenvolveu, chegou a faixa preta, coisa e tal, virou um professor, um mestre, vamos dizer assim. Sim. Mas eu queria saber, quando que chegou no teu coração, e tu pode se estender um pouquinho, o dia que tu pensou assim, eu vou usar isso como um projeto, abrir para pessoas que até não têm condições de pagar uma Sim. academia, que foi o projeto Lutar por Cristo. Eu vejo o jiu-jitsu salvar muito mais pessoas do que várias igrejas, vários projetos de prefeitura. Eu conheci pessoas assim que não tinham jeito, tá? E- Que o jiu-jitsu salvou essa pessoa. O jiu-jitsu trazendo essa pessoa que estava abandonada, desacreditada de toda a situação, e através do jiu-jitsu a gente vê uma recuperação, a gente vê a pessoa trocar vícios que ela tinha pelo vício que o jiu-jitsu ele vicia a pessoa. O que você sente ali é algo extraordinário. Ah, Por isso é? que as pessoas querem fazer todo momento, quando tem oportunidade de estar, é por causa que ele vicia a pessoa. Então a pessoa trocava aquele vício que ela tinha, algo ruim que ela pelo vício do jiu-jitsu, e ele acabar salvando. Então quando o pastor Tiago ele conversou comigo, que ele já tinha esse desejo no coração dele de ter esse projeto na igreja. Ah, é? Ele já tinha. Na verdade, o projeto partiu do pastor Tiago, né? O pastor Tiago tinha esse desejo. Tu chegou a ter academia antes? Tive a Checkmate Balneário. Quem trouxe a Checkmate, né? A Checkmate, para quem conhece o jiu-jitsu, é uma equipe de âmbito Expressão. mundial. Sim, ela é uma... No ranking, ela está entre as 3 maiores do mundo. Então, eu trouxe a Checkmate Balneário, a Checkmate para Balneário. Eu que instalei a Checkmate Balneário, né? O mestre Sebastian me deu todo o suporte e eu instalei aqui. Mas tu falou que tu falou que tinha pessoas que, como é que se diz, que conheceram assim, estava uma situação difícil e encontraram o jiu-jitsu, né? E essa pessoa não era o Kevin, né? O Kevin tava O Kevin tava. Ele tinha acabado de perder a mãe dele. O Kevin Ele tava eu num estado vi Foi um um- momento difícil da minha vida. Foi, Sério? aqui é verdade. A gente entrou assim numa brincadeira e é uma verdade. É verdade, É olha aí, ó. verdade. Quando Esse ele conheceu o foi o jiu-jitsu, profeta. ele tava num âmbito depressivo. Ah, tá? Tava é? na Sim. pior fase da minha vida. Sério, Foi o cara? momento em que eu conheci a depressão. Eu achava que isso era frescura dos outros. Sério, cara? Eu Aí, sempre ó, tive, encaixou bem sempre certinho, tive então. na minha cabeça que depressão não existia. Ah. Errado, a depressão existe pro cristão e pro não cristão. Pro praticante de jiu-jitsu e pro não praticante. Existe. E eu conheci o jiu-jitsu no pior momento da minha vida, ou seja, salvou a minha vida. Porque onde eu poderia estar hoje, sabe? Foi no ano que eu conheci o Caio. Eu conheci ele em 2019, na virada de 2019 para 2020. Foi na época que eu perdi Mas minha tu mãe. já né? tinha praticado jiu-jitsu ou tu era... Não, eu havia praticado MMA já. Ah, tá. A mescla, sabe? Mas não Sim. me aprofundado no jiu-jitsu, não mergulhado no jiu-jitsu. Sim, sim. Então, nesse momento, né, eu fui apresentado através de um outro amigo nosso, que hoje também é faixa preta, graças ao Caio, ao conhecimento do Caio. É aluno do Caio. Aluno do Sim. Caio formou muito faixa preta aqui na Eu cidade. formei ele faixa preta, ele tá em Curitiba hoje. Pastor David, né? Mandar um abraço pra ele. Também. Pastorzão, Pastorzão, um Ah, abraço. legal. E então, através o Paulinho também. Ah, o Paulinho. Através do Paulinho, um abraço Paulinho também. Paulinho é Black Belt também, né? Paulinho. Ele treinou comigo até faixa marrom. Ah, é? Depois ele mudou de lugar e treinou em Itajaí e pegou a faixa preta com o Moicano, que também era da nossa equipe. Ah, legal. Dei aula pra toda essa galera aí já, pô. Não tem muita gente que diz, ô, Caio, eu te dou um dinheirinho aqui, tu me dá uma faixa preta. Ah, não, não. Os Mas aí tu nossos. anda com a faixa preta, vai Nunca usar, teve, nunca teve. daí apanha com faixa Olha, preta e vou tudo. te falar uma coisa, né? Só pro Calvin terminar o que ele tava falando. Ah. Uma coisa que não tem como o cara mentir é uma faixa que ele não é. Ele colocar uma faixa preta na cintura e chegar numa academia, velho, ele vai ter que, Ah, mas ele eu vai ter tenho- que segurar o peso daquela faixa. Eu tenho que chegar lá na academia de sem faixa, então, classe. Não, você chega com faixa branca, pô. Faixa branca. Conhecendo, forjando, os fundamentos, né? Mas É bacana. termina, Calvin, de falar. pra E, ele. e assim, através do Paulinho, né, que é nosso amigo em comum aqui, Sim, sim, através do boa Paulinho pra eu caramba. conheci o Caio. Agora em 2019. mais gente boa ainda, agora é a faixa preta. Tem que respeitar o homem, né? Ele é baixinho, Mas é brabo, o homem é forte, viu? E aí, através do Paulinho, eu conheci o Caio. E aí a gente criou um vínculo, eu e o Caio.
eu acho interessante o que o jiu-jitsu proporciona também nesse sentido, de você criar vínculos, criar amizades, né? E Sim, como sim. se fosse uma irmandade, sabe? Como se Porque convive muito, né? você convive muito mais, às vezes, com o teu colega de treino do que com a tua família, ainda mais se você gosta de praticar aquilo, né? E aí eu conheci o Caio, e foi no pior momento da minha vida, foi que o Caio se tornou meu melhor amigo. Ah, é? Além de amigo, mestre, e hoje eu tenho ele como um pai. Tenho muito ensinamento, sabe? Extraio muito ensinamento, muita Isso aí dá um sabedoria. corte bom. Porque além da experiência no jiu-jitsu, é um cara que tem muita experiência de vida, sabe? Por tudo que já viveu, né? Tem uma história parecida com a nossa. É um cara que veio de uma terra distante, né? Um estrangeiro aqui. E conseguiu vencer todas as adversidades, e isso serve de exemplo para mim, não só para mim, mas para todos que rodeiam ele, para todos os alunos dele. Serve como inspiração, não só como mestre. Por isso que o jiu-jitsu, ele envolve tudo, sabe, da tua vida. Você consegue extrair algo de bom para todas as situações da tua vida. Se o teu mestre tem caráter, é claro, né? E que o Caio tem de sobra. Obrigado. Né, Caião? Aí, ó. Obrigado, pô. Muito bom saber disso. Então, falando, Caio, pra te ver, ó, nós tava falando, brincando, né? Sim. E tu tava falando sobre a transformação do jiu-jitsu na vida das pessoas, até que pessoas que estavam, Sim. assim, como é que se diz, passando por um momento difícil. E a depressão, eu tive depressão. Sim. E até mais uma Existe, vez, é real. A gente pensa que é frescura, né? É real E demais. é uma coisa muito real, né? E tu pode falar o benefício que o jiu-jitsu tem para... É isso que eu tô falando pra vocês, né? Ele entrou no ponto que é onde eu falei que eu já vi o jiu-jitsu salvar muitas pessoas através disso. Sim. Então, esse contato, eu acredito que esse contato corpo a corpo que a pessoa tem no jiu-jitsu, a mente dele tem que estar voltada para isso na hora do treinamento, do combate. Ele tem que esquecer tudo lá fora para viver o que ele tá vivendo ali. Então, eu acredito que esse momento é o momento que ele começa a ser curado, tratado, né? E tudo isso daí envolve, foi como ele falou, o processo durante o treino e tem o processo depois, né? Que às vezes você sempre tem um colega que você se identifica mais, o professor sempre tá ali para te dar um apoio, uma palavra, um direcionamento. Às vezes a pessoa não tem de onde tirar e o professor ali às vezes dá um direcionamento. Foi como ele falou assim, eu tenho o Caio assim como. Eu já ouvi isso diversas vezes no jiu-jitsu. Esses anos que eu dou aula, eu ouço isso, sabe? Às vezes, porque você não é só um trabalho, só um professor e ponto. Não, você entra na vida das É pessoas. porque um projeto é diferente de uma academia, né? Também, né? Sim, sim. Apesar que tem muitos professores em academia que são Sim. grandes pessoas, né? Que acabam ajudando muitos alunos. Mas num projeto é diferente, porque tá lidando com situações delicadas às Sim. vezes, né? Mas é que eu te falo, Daniel, aqui em Balneário, se você for ver, tem vários professores. Todos os professores que você for falar do jiu-jitsu são todos referência de pessoas boas, sabe? De pessoas que estão envolvidas com o projeto, que pessoas que se doam. Pô, não é fácil pra mim. Eu chego em casa, eu quero ficar às vezes sentado, quero ficar com a minha família, eu pego e vou lá dar aula no projeto numa terça-feira, como foi agora, chuvosa, um frio. Eu pego, saio lá de Itapema, de onde eu venho, e vou dar aula no projeto. Pra estar com eles. Sim, Pra dedicar esse tempo que Deus permite pra estar com eles. sim. Pra gente estar dividindo o conhecimento, pra eu poder estar ensinando. E muitas das vezes tem o cara que eu falo, pô, você não tá com a cabeça legal, cara, você tá pros meus alunos, vem treinar. Chega aqui, treina, soa, depois a gente senta, bate aquele papo, você coloca pra fora e expõe, às vezes, se não quiser expor, só treina, dá aquela. E aí toma uma decisão, toma um direcionamento. E ali no projeto é muito bom porque a gente não só treina, a gente inicia com uma oração, né? Legal. Aí tem o nosso momento, um devocional mesmo ali. A gente Sim. começa com uma oração, faz o treino, termina o treino, a gente tem uma mini palavra, vamos dizer assim, é um pastor ou algum líder ali ministra uma palavra, um direcionamento e nós encerramos com uma oração, né? Então, o nosso treino é muito bacana por causa disso. Então, isso daí traz para a pessoa um alívio, um conforto, né?
O projeto é muito Mas legal. aí, então, como é na igreja, então só o pessoal, membros da igreja Não, podem participar? negativo. Ali, ó, o nosso projeto começou para as crianças. Ah, é? Era só para as crianças, membros da igreja. A gente viu que o projeto, o pessoal que estava ali, olhando, que passava as crianças, ficava olhando e tinha vontade. O pastor, coraçãozão, já falou, não, vamos abrir o projeto. A gente estruturou o projeto, né? Aham. A gente tem ali um cadastro, né? Que a gente vê com os pais. Até eu vou contar um negócio aqui para vocês depois, para vocês verem o que é uma criança que não tem uma estrutura familiar. Ah, é. Aí ali a gente abriu para as crianças. Sim. Então a gente faz um cadastro, tudo, vê se a criança tem algum problema de saúde, tudo. A gente vê como que funciona os pais, tá? Aí começou com as crianças, o pastor acabou liberando para as pessoas que não são membros e começou a crescer. Lá tá cheio de criança hoje. Que através de algumas crianças os pais conheceram a igreja e assim foi. Aconteceu um negócio muito, muito pesado. Tava eu, o pastor tava fazendo o cadastro e me chamou, falou: "Ô, professor, vem aqui, ó. Essa mãe trouxe o filho dela aqui pra fazer o cadastro, só que ela falou que ele tinha um problema." Aí eu sentei junto com ele e falei pra ela assim: "Qual que é o problema que o seu filho tem?" "Ah, ele foi no médico, a médica falou que ele tem um problema no coração." Opa, um problema no coração? O pastor falou: "Mas que problema no coração?" "Ah, eu não sei, eu tenho que ver lá com a minha filha, que não sei o quê, não sei o quê." "Não, mas olha, então ele não pode treinar, porque a gente tem que saber se é um problema grave. Vai que, porventura, ele vem, passa mal e vem a óbito." Ela falou assim, ó, o pastor, tava aí o pastor, ela falou assim: "Não tem problema, pode deixar ele, se morrer, morreu." Meu Deus. E era o filho, Aí você cara. pensa, uma mãe falar isso do filho. Eu fiquei assim, olhando o pastor, eu falei: "Pastor, eu não acredito que eu ouvi hoje aqui." Eu falei: "Pastor, aí, pastor, é pra você ver como que o mundo caminha, né? A maneira que tá." Então a gente abraça as crianças, Sim. sabe? A gente abraça as crianças que às vezes não tem esse direcionamento de pai, de mãe, vive um inferno em casa. E ali, eu não dou aula para as crianças, né? São meus alunos. Ali quem dá aula é o Sérgio, o Guilherme e o Ivan, lá na igreja. São 3 professores. Então ali eles fazem, eles pegam, depois do treino eles dão um café para as crianças. É um amor que, cara, é um amor assim que eles querem estar ali para viver esse amor. Aí você vê uma criança que chega, o professor está sentado, encosta no professor, quer conversar, quer atenção, porque ele não tem em casa. E quando ele tá ali no projeto, ali ele chama o professor tá ensinando, né? Então é esse tipo de amor. Então o projeto começou a estender para as crianças através disso. Os adultos, os pais, tudo, queriam treinar. Eu abri para os adultos. Comecei a dar aula. O negócio foi assim. Lotou, né, Caio? Começou a vir gente. Hoje o projeto é gigante, né? O gigante, assim, tem bastante. Ele tá com bastante alunos assim, de dimensão. Depois eu vou contar, nem sei quantos tem mais. E é cobrado uma mensalidade? Não, uma não, ajuda de não. O custo, pastor alguma não. coisa? Eu falei pro pastor: "Pastor, eu falei, pastor, nós tínhamos que cobrar, pastor." Porque assim, as pessoas dão valor para aquilo que elas Sim, pagam, sim. né? Às vezes a coisa é de graça e as pessoas chegam e não Porque dão valor. quanto é que tá mais ou menos assim numa academia Ah, boa? o mínimo hoje é uns R$ 180, R$ 200, R$ 250, varia nesse valor. Só que aí eu falei com o pastor: "Então, pastor, deixa eu falar com o pessoal que a gente não vai cobrar uma mensalidade, mas a gente vai ensinar esse pessoal a ter uma generosidade." Sim. Então chegou no fim do mês, eu sempre falo ali, quando lembro, né? Eu falo pro pessoal: "Ó, fechou o mês aí, quem quiser doar, expressar a generosidade, tá aí, tá o Pix aí da igreja." Então aí a galera chega lá, um pode doar 5, outro 10, outro 100, outro 200, 500, não sei. Doa quem quiser. Isso aí a gente ensina eles a compartilhar, ter generosidade também, né? Sim. Pra ter uma expressão de gratidão, né? Legal. E tu, Kevin, quando é que tu teve contato, assim, tu conheceu o Caio no projeto ou foi em outra oportunidade? Na academia. Ah, Quando na ainda. academia. Quando o Caio ainda fazia parte da Checkmate, né? No ano de 2019. Sim. E aí então eu tive o primeiro contato né? Mergulhando no jiu-jitsu em si, até porque eu já praticava outras artes marciais, né? Sim, daí Vim tu da tava trocação falando também. que tava um problema depressivo e tal. Na época em que eu perdi minha mãe, né? Naquela Aham. primeira onda do Covid, enfim, tu sabe da história, Não, né? lembro. E aí eu conheci o Caio. E aí a gente criou essa amizade, criou esse vínculo. Depois, né, de um certo tempo, o Caio
decidiu se separar do sócio, né? Desfazer a sociedade. Deixou a Checkmate lá e aí começou. E aí, o interessante disso tudo, Daniel, é que assim, a gente ficou um tempo sem academia até abrir o projeto. E como eu te falei antes, o Caio, eu admiro demais ele por ter esse espírito que a arte marcial nos proporciona, de você ter uma referência, ter alguém como referência, ou seja, ter um mestre, você ter um mentor e você seguir ele, onde quer que ele vá. Sim. A gente ficou 3 meses sem academia. Esses 3 meses, os alunos do Caio, que realmente são alunos dele, são pessoas que seguem essa linha, essa doutrina que o Caio emprega, né? Da arte marcial, da disciplina, de você ter um bom caráter. Essas pessoas ficaram esses 3 meses sem treinar também. Assim como eu. Falei, não, eu só volto a treinar quando você voltar a treinar, quando a gente tiver o nosso espaço pra gente treinar. E aí vem o caso, tu abriu mão da sociedade, não desfez a sociedade? Não, Daniel, assim, ó, a sociedade, o Leandro é meu amigo hoje. A gente desfez a sociedade porque eu realmente, eu tava cansado, sabe, é muita responsabilidade. E eu dou aula desde faixa roxa. Sim. Então, eu montei a Checkmate aqui e carreguei nas costas muito tempo sozinho, né? Carregar nas costas, que eu digo, é assim, ser responsável por tudo, né? Sim, porque eu não vivo só do jiu-jitsu. Eu trabalho também, né? Em outra área. Sim, eu tenho meu meio de trabalho. Sim, não. Pelo contrário, jiu-jitsu, minha esposa até sempre brigou comigo que o jiu-jitsu eu nunca tive o jiu-jitsu como meio de ganhar dinheiro, mas porque era uma paixão. É possível sobreviver do jiu-jitsu? Claro que é. Com certeza. No tempo atual com certeza. Não tenha dúvidas disso. Tem vários professores que vivem do jiu-jitsu. É que assim, o jiu-jitsu, ele precisa de ser empregado tempo, né? Empregado tempo, dedicação. Você dá aula de manhã, de tarde, de noite, você tem os professores que te ajudam. Então, isso exige tempo. Só que quando eu comecei aqui, quando eu cheguei aqui em Balneário com uma mão na frente e outra atrás. Sim, eu não vou nem entrar nesse mérito. Eu fui roubado em São Paulo pelo meu sócio, perdemos a empresa, a gente tinha uma empresa de suplemento, entrei numa depressão profunda, quis ir embora de lá, vim pra cá, cheguei aqui sem nada. Então eu tinha que trabalhar pra cuidar da família. Sim. Né? Então o jiu-jitsu, quando eu montei a primeira academia, foi como uma paixão, né? Então era uma garaginha, olha, vou te falar, um pouco maior do que essa sala. E aí foi quando eu comecei, eu dei aula em alguns lugares, de alguns amigos, o Dedê me cedeu espaço, eu dei aula alguns dias, treinei muito tempo com ele. O Dedê é nosso secretário hoje de esportes, né? O Dedê é irmão do Macarrão, né? Isso, da Atos. Quando eu cheguei aqui, ele cedeu pra eu treinar com ele, sou grato a ele, treinei na academia dele muito tempo. Eu dei algumas aulas que ele permitiu ajudar, entendeu? Então, assim, e depois quando eu mudei pra Barra Sul, ficava inviável, né? Eu ia até Barra Norte, então eu montei um espaço lá. Dei aula na academia do Valdir Neves. Então, aí, quando eu montei ali, foi quando eu comecei a desenvolver a academia aqui em Balneário, né? Então foi crescendo. Hoje a academia da Checkmate é uma academia bem estruturada, né? Lá na Barra, tudo. Sim. Gigante. Eu saí de lá porque eu queria treinar. Eu queria só treinar. Eu falei assim, eu quero só viver o esporte hoje. Eu não quero mais ter essa responsabilidade de ensinar. Aí alguns alunos não quiseram mais treinar, porque queriam treinar comigo. Então aí o pastor, como a gente falou ali, teve essa ideia. Então o projeto surgiu daí. Então eu voltei a dar aula no projeto, mas com uma ideia diferente. O jiu-jitsu, que eu amo tanto, como uma ferramenta, né? Para a gente poder alcançar as pessoas e as pessoas terem um contato com a palavra, com o evangelho, um meio de evangelização às pessoas que não têm essa oportunidade, né? Eu não vou numa igreja, eu não gosto dos evangélicos, eu não gosto de crente e tal. Mas ali, ele tá fazendo jiu-jitsu, ele vai ter esse contato, né? O amor de Cristo, um abraço que às vezes ele não conhece, às vezes ele sofreu algo lá, em algum lugar que traumatizou ele, ali ele vai curar esse trauma, entendeu? Então a gente leva o evangelho dentro do projeto através do jiu-jitsu. Então o projeto não é uma academia. Nunca foi e nunca vai ser uma academia ali. Ali é a nossa ferramenta pra gente poder plantar no coração das pessoas que estão ali o evangelho. Legal. Né? Através do amor. Sim, muito legal. Ele estava falando
Daí tu teve, Kevin, tu teve contato com o professor Caio aí, com o mestrão, e daí porque hoje também tu, vamos dizer assim, que tu tem uma ramificação do projeto, né? Graças a Tu é Deus, uma né? cria, vamos dizer assim, um filhote do projeto do Caio, e hoje tu tem como é que se diz, tu tá expandindo o legado do Se professor Caio. estendeu, né? O Sim. projeto se estendeu, né? Eu e o Caio, a gente não congrega na mesma, né? Na mesma igreja. Mas a gente serve a Jesus, né? Né? A gente É, serve a é o mesmo Jesus. mestre. A Nós gente serve a um seguimos o só mesmo mestre, né? o mesmo Mas, mestre. enfim, para você ver como que é interessante a unidade. Apesar de Sim. não congregar no mesmo lugar, o projeto se estendeu, aonde, né, eu congrego. Projeto voltado ali, na verdade, ainda tá só para crianças, mas pretendo, até conversei com o Caio, pretendo futuramente colocar para os adultos aí também, né? Ah, legal. Tirar um dia da semana. Até porque, por exemplo, que nem por exemplo, viu o projeto nascer lá junto, porque tu convivia com o Caio. E dá certo. E também como é que se diz, tu aproveitou os benefícios na tua própria Sim, vida. com certeza. Nada melhor tu como que tu passou por situações, tu expandir esse projeto, né? Exatamente. E qual, assim, tu como um aluno e agora um professor também, um instrutor, qual a diferença que tu vê na vida dessas crianças lá? Eu já acompanhei lá quando eu dei aula de xadrez lá no projeto, né? Que a gente vê cada coisa, né? Cara, é coisa Até assim. como é que é o nome o cabeludinho que tinha lá no projeto. O Davi. Daí Davi. dizia assim, ô professor, como é que é o nome dessa peça aqui? A Majestade? A dama, né? É muito A bom, gente mano. se depara com cada situação muito com as bom. crianças, a gente ensinar, né? Mas tu como instrutor também agora, e como tu sendo um aluno, um beneficiário do projeto, como é que o que tu pode dizer para nós aí, para os ouvintes, quem vai nos assistir no podcast, dos forjados aí? Como a gente tava falando, né, Daniel? É algo que dá certo você poder propagar o reino de Deus usando o jiu-jitsu como uma ferramenta. Sim. Porque o jiu-jitsu, as pessoas hoje em dia, elas limitam demais o evangelho de Deus, acreditando que é uma religião. Sim. Eu sou contra a religião. A religião mata o homem, sabia? Sim. E através do jiu-jitsu, você pode, que nem o Caio falou, as pessoas não querem ter contato com o povo evangélico por algumas situações que acontecem, mas dentro do jiu-jitsu você acaba tendo convivência com vários tipos de pessoas, várias etnias, várias crenças diferentes, e essas pessoas vê a diferença na vida de quem está ali à frente, né, do projeto, as pessoas vê a diferença e elas querem um pouco daquilo. Sim. Sabe? Quando você nota a diferença, alguém, opa, aquele cara tem algo diferente. Eu vejo o caráter dele. As pessoas veem muito mais as nossas ações do que as nossas palavras, sabe? E através das nossas atitudes é que a gente vai conseguir conquistar e trazer essas pessoas para perto da gente usando o jiu-jitsu como uma ferramenta. Então, lá no projeto, onde se estendeu, né, da nossa equipe, se estendeu lá para onde eu congrego, né? Você já deu aula também lá para as criançadas lá. E eu vejo a diferença que fez na vida dessas crianças. Assim como tem crianças lá onde a gente treina, né, que não tem atenção dos pais, crianças que às vezes são abandonadas o dia inteiro, os pais não estão nem aí, crianças às vezes que ficam na rua, sabe? Os pais não têm essa preocupação que a gente tem com eles. Por isso que essas crianças são tão apegadas a alguém que dá atenção para elas. Sim. Ali também acontece a mesma coisa. Eu via crianças chegar ali, para você ter ideia, Daniel, eu via crianças chegar ali de cabeça baixa, às vezes, né? Porque o projeto ali funciona de segunda a sexta, para quem não sabe, né? É um projeto de contraturno escolar. Funciona de segunda a sexta, da 1h30 às 6 da tarde. Um projeto totalmente gratuito. Totalmente gratuito, sabe? E eu vejo às vezes que os pais negligenciam um pouco, porque tem essas ferramentas hoje para poder ajudar tanto os pais quanto os filhos. Mas esse papel de implantar o caráter, formar o caráter, é do pai. O jiu-jitsu, qualquer projeto social serve como uma ferramenta. Então, Kevin, qual os benefícios que o projeto trouxe para a vida dessas crianças, assim, no teu ponto de vista? Assim como tu também é um fruto do projeto que o Caio desenvolveu, né? Assim como participante, agora como instrutor, como é que tu vê esse desenvolvimento na vida das crianças? Eu vejo a diferença é nítida. É nítida porque antes você via crianças chegar lá no projeto, né? Nos dias de aula, crianças com autoestima baixa, crianças que nem conversavam,
nem oi não davam, crianças envergonhadas, sabe? Crianças tímidas. E claramente crianças que não tinham atenção em casa. E hoje, se você vê a diferença, esse projeto já tem há uns 2 anos e meio, mais ou menos, se você vê a diferença dessas crianças de quando começou o projeto para agora, é nítida. Sim. É nítida. Crianças que hoje têm autoconfiança, crianças que não têm mais timidez, conseguem desenvolver até a dicção das crianças, porque o jiu-jitsu ele proporciona uma capacidade cognitiva muito alta no cérebro da criança. Sim. Você sabe, a criança ela é uma esponja. Tu falou ela é um também, HD vocês limpo. falaram como que o jiu-jitsu é uma ferramenta de conduzir as pessoas a Jesus, a conhecer o evangelho, não a religião. Muito importante até porque o Caio falou daquele menino que a mãe não se importava dele morrer ou não, né? Que, por exemplo, também até o âmbito familiar que era para dar proteção para a criança, né? Elas pegam e não cumprem esse papel e no caso o jiu-jitsu acaba fazendo essa parte, né? Acaba fazendo. A proteção que eles sentem ali é que eu sempre falo, na graduação, quando tem graduação de criança, os professores falam dos alunos e eu falo para os pais, né? Foi assim. Eu falo para os Aconteceu. pais abertamente, né? Sim. Eu falo que os pais, ele não é uma obrigação, é um dever de eles lutar pelos filhos deles. Sim. De eles introduzir no filho deles, que os filhos deles tenham confiança para poder falar qualquer coisa, que os filhos dele olhem para o pai e sinta que o pai dele é um verdadeiro herói para ele, Sim. né? Eu falo, vocês têm que fazer com que isso aconteça, né? Sim. Vocês têm que chegar para os seus filhos e você direcionar eles com toda autoridade, principalmente quando o pai tem que ter postura de homem dentro de casa para virar para o filho dele e direcionar o filho dele no caminho certo. Então vamos dar um exemplo aqui cristão. Você vai direcionar seu filho, vai falar com o seu filho e suas atitudes com a sua esposa é totalmente diferente? Não tem como, Sim. né? Então, eu falo para os pais que os pais têm que se policiar, né? Sempre, porque a responsabilidade deles é muito maior com os filhos do que com o ambiente que eles estão convivendo. Então, eles têm que direcionar, ensinar e ser exemplo, não só falar. Ser um exemplo, né? Então, assim, vou colocar no jiu-jitsu porque o professor lá... Quantos pais viram para mim, deve ter falado para ele, olha, meu filho é uma bênção agora, o meu filho... Mas o pai tem que entender que ali no jiu-jitsu a gente coloca uma semente dentro dele, a gente consegue controlar alguma coisa, a gente consegue ensinar alguma coisa, mas o princípio que vai introduzir, porque o princípio é algo que não muda dentro da criança, Sim. quem tem que colocar é o pai dentro de casa. Sim. É a dos pais, mãe né? dentro de casa. Não é uma obrigação, é um dever deles. Né, a gente vê, eu tenho uma filha de 14 anos, vai fazer 15 esse ano. Ô, louco, O né? Kevin conhece a Dani. Até a Dani gosta muito do Kevin. Ela gosta Era pra de ser minha arte. aluna, né? Com certeza. Eu quero ver se a gente consegue encaminhar isso aí. Que ela gosta muito de jiu-jitsu. Sim. E até uma defesa pessoal para ela, né? Olha, eu não tô te cortando, mas Não, só para não, não pode esquecer de falar, tem ali a nossa academia, meu mestre, Sim. Marcelo Monteiro, meu mestre, o cara, na minha opinião, hoje, enciclopédia do jiu-jitsu, é meu mestre. Ah, é? Fica na 1601, ali a academia, depois se eu puder convidar o pessoal ali para conhecer também o espaço, só que ali é uma Sim. academia, Não, lá não é um entendo. projeto. Sim. Ali é uma academia de jiu-jitsu. Eu acredito que é uma das melhores academias de Balneário. Eu treino lá, dou aula lá É? também, entendeu? Então ali, se você quiser levar sua filha lá Não, vai ser muito com certeza. bem-vinda. Academia conceituadíssima. 1601. Perdeu-se um pouco os valores, né? E então, através do jiu-jitsu, se consegue trazer um pouco dessa disciplina para os alunos, para esses filhos, né? Para essas crianças, né? Com certeza. A arte marcial, né? O esporte também. Sim, O esporte também. Um basquete, uma bicicleta. Ele vai trazer vários benefícios para a criança. O benefício da saúde, o benefício da disciplina para ele ficar bom, ele tem que treinar. Mas a arte marcial tem algo que só ela tem. A arte marcial, ela é um conjunto
de disciplina Sim. que se transforma num princípio. É o que eu falo, o princípio não muda. Então a arte marcial, ela bate, ela forja aquilo que está escrito ali. Ela acaba forjando o caráter da criança, ainda mais quando é uma criança, que você não deixa ela desistir. Ah, pai, eu não quero. Vai. É o nome forjado, veio a calhar, foi vemos assim, não é ideia, eu acho que até foi o Espírito Santo que trouxe Tremendo esse nome. essa influência, essa inspiração, porque o meu pai foi forjador, vamos dizer assim, né? E aí eu sei que ele me contava que para forjar um metal, precisa de muito fogo. E muita pancada. Muita pancada, né? Então vai Muita forjar um pancada. martelo, um machado, uma ferramenta, ele vai pro fogo, fica aquele metal líquido assim que chega a encandecer, né? Que depois ela bota na forma lá para se formar uma ferramenta, né? Para se transformar numa ferramenta. Para ficar bonito, né? Isso. Apresentável, Isso. lustrado, brilhando, mas para chegar naquele ponto ali, ela teve todo aquele processo ali Exatamente. para ser forjado. E né? assim no jiu-jitsu também as crianças são forjadas, né? No Para se jiu-jitsu. tornar adultos, como esses melhores adultos que tenham, como é que se diz, ser pessoas com autoestima elevada, né? Pessoas de caráter, né? Sim. Não só no jiu-jitsu, mas no âmbito espiritual, na igreja, Isso. o crescimento espiritual na igreja, né? Na igreja hoje, o pastor não pode chegar e chamar a atenção do membro que tá ali, porque o cara, não, eu tô agora ofendido, o pastor me chamou a atenção, o professor me chamou a atenção, o professor pegou pra mim e falou do meu filho, né? Então, como vai forjar uma pessoa se a pessoa não aguenta levar uma pancada para um direcionamento, não aguenta ouvir uma palavra? Então a criança é muito mais fácil de forjar por causa disso. Sim. Você vai pegar ele ali, você vai dar aquela pancada ali, né? Sim. Vai falar, vai conduzir, e ela vai absorver aquilo ali. Ela não vai ficar com raiva de você. Ela pode chorar, ela pode na hora ficar com aquela raiva, mas no decorrer ela vai absorver e vai executar, Sim. né? Então, o adulto que é mimizento, né? O cara que reclama de tudo, ele não foi forjado, né? Ele não teve esse processo. Sim. Por isso que ele é desse jeito. Kevin falou que o que tu representa para ele, né? O que tu, como é que se diz, influenciou na vida dele. Mas agora eu quero saber de ti, Caio. Tu como mestre dele, quando o Kevin chegou lá na tua academia e tu começou a forjar essa ferramenta Kevin aí, como é que tu se deparou? Porque agora ele, vamos dizer assim, que ele já tá levando o teu legado, né? Sim. Ele já não é mais como é que se diz, um aluno faixa branca, já Sim. fiquei sabendo que já tá na faixa roxa, né? Faixa roxa. Tem que respeitar mais. Só não conta do choro que teve, Caio. Não, Eu falo um pouquinho assim pra nós, eu ver que eu... não só o Kelvin, mas É. todos os alunos ali, os que estão assistindo, todos os alunos. Eu devo ter graduado já hoje aí, que Mas vamos dizer treinaram que comigo. o Kevin tá representando. O Kevin está representando. Então, assim, ó, o direcionamento é na base da verdade. Não tem meia Sem meias volta. palavras. Não tem. Ele fala assim pra mim assim, ó, obrigado. Às vezes eu pego, chamo a atenção dele. Ah, é? E isso dentro do treino, né? É porque Postura, eles acabam... hierarquia. Isso. É importantíssimo. É Mas uma não é das coisas que... uma certa... Eu posso estar até falando besteira, né? Pode eu posso falar. estar perigando levar um mata-leão daqui a pouco, né? Não, mas a gente vê assim, não há uma certa soberba dos mais graduados em relação aos inferiores. Tem de Daí tudo. o mestrão tem que chegar lá. No jiu-jitsu sempre Tem tem. de tudo. Que nem diz, Tem de não tem tudo. aquela do que o faixa azul tá sempre querendo dar mão de vaca no faixa branca? Cara, isso daí, Tem cara. de tudo. Assim, ó, eu procuro ensinar meus alunos através do que eu vivo, né? Então, assim, eu deixo, por exemplo, quando eu tô dando aula, uma coisa que eu tenho comigo é que todos os meus instrutores, vamos dar exemplo, desde faixa azul, que é auxiliar do instrutor, Aham. às vezes eu tô passando uma técnica, eu chamo ele e falo assim, vem cá, fulano, vem aqui. Eu quero que você ensina pro pessoal o que nós treinamos na semana passada. O que eu passei pra você, ensina aqui pra ele.
Aí ele vai lá e fica... Eles ficam olhando assim com aquela cara de... Parecendo um bebezinho assim. Pai, me ajuda, né? Eu não lembro dele Engraçado. ontem, né? Igual um suricato. É assim... Fala, vai, vamos. Né? Confessa aí, Kevin. Esse cara era tua. Já Esse aconteceu cara Também, sou eu. também. Já aconteceu comigo. Também. Passei um suador uma vez, Daniel. Cadê? É. Assim, ó, o tatame lotado. Passa aí o que a gente passou na aula passada. É pra forjar, né? É um meio de forjar para que ele aprenda a dar uma aula. Mas dentro disso tudo, por exemplo, se ele comete alguma coisa que eu vi que não é certo, vamos dizer no tatame, eu vou chegar para ele e vou rasgar com ele o que tem que ser falado. Como eu tenho mais intimidade, vamos dizer assim, foi criando um vínculo, né? Porque eu via que ele tinha essa necessidade de atenção, né? Vem cá, meu filho, vem cá. Falta de paternidade. Né? Não, tô brincando. Mas assim, ele começou a me pedir bastante direcionamento de vida, né? Sim. Não só no esporte, mas de vida. E assim, pô, cara, a gente tem prazer de... E se sente honrado, porque você fala assim, pô, através do que Deus fez na minha vida, eu tô podendo propagar aquilo que eu aprendi, eu tô podendo dar um exemplo que, cara, o conselho que eu vou dar pra ele pode direcionar a vida do cara, né? A respeito de um casamento, a respeito de uma profissão, a respeito, né? Então, assim, é muita responsabilidade que a gente tem pra divertir ou pra direcionar alguém. Mas ele confia, né, naquilo que... Porque ele convive comigo, ele vê como que... Né, ele até fala assim, posso falar aqui? Claro, Assim, ele com fala certeza. assim, ó... Ele falou pra mim uma vez assim, falou, eu me senti honrado. Cara, quando eu casar, eu me espelho em ter uma família como a sua. Eu vejo o jeito que seus filhos são, eu vejo o jeito que a sua esposa é com você, o jeito que, né, ele convive em casa, a gente, né, então, isso me fez me sentir honrado, né, e muito feliz, porque eu vejo que Deus tem me dado a direção certa, pra pessoa olhar pra você nos dias de hoje e falar assim, cara, eu vou me espelhar no que você faz. Pô, cara, isso pra mim foi algo assim que me deixou bastante... Então, esse vínculo que a gente cria me dá o direito de chegar e chamar atenção, de dar uma direção, de, sabe? E eles ouvem, né, com muito amor, que eles não ficam com raiva de mim. No começo pode até ficar, mas depois eles entendem que é o amor. Chicote estrala ainda. Chicote estrala de vez em quando. Se não entender desse jeito, vai entender na porrada lá dentro. Confessa aí, Kevin, tu tentava dar mão de vaca nos faixa branca, né? Até hoje, né? É. Ainda mais agora. O apelido dele lá na equipe é Isqueirinho. Ah, é? Quem colocou o apelido dele foi o O Diogo. O Ah, Diogo. ah, é? O isqueirinho. Isqueirinho. O isqueirinho. Mas por Você que já sabe por isqueirinho? quê, né? Ele incendeia a equipe. Cara, Sério? às vezes aquele grupo lá do nosso grupo do projeto Meu lá, Deus né, do Caião? O grupo, rapaz, o dia tá um silêncio, o dia tá monótono. Aí começa Tem uma chuvinha, todo Aí- mundo querendo dormir. Então, aí teve até um dia que a gente tava lá trabalhando, né? Aí eu falei, Caião, hoje o dia tá muito monótono. A gente tem que arrumar alguma coisa pra se divertir. Aí começou, né? Comecei a incendiar aquele grupo, rapaz. Quando eu fui ver, tinha 200 mensagens. Fechei o WhatsApp, deixei 10 minutos parado o celular. Quando fui ver, tinha umas 200 mensagens. Mas isso daí é que eu te falo, Algo que saudável. O vínculo. E é o vínculo que o jiu-jitsu traz. Sim, sim. É esse vínculo Se que... torna uma família, né? Uma família, uma família. O interessante é que nem, por exemplo, uma família esses dias lá do jiu-jitsu, um aluno nosso, um aluno meu, que ele é um menino ainda, tem 14 anos, mas parece que um molecão, assim. A família dele passando uma necessidade material, Sim, de sim. alimento, essas coisas. E a mãe dele mandou uma mensagem pra mim, né? Dizendo se a gente podia fazer um socorro e tal. Cara, eu mobilizei ali o pessoal do jiu-jitsu, falei, ó, um parceiro daqui tá precisando, não quis expor quem era, Sim. mas falei, é daqui. Quem puder ajudar, traga na igreja, depois a gente destina. Cara, foi Que benção. foi uma coisa de guerra. Todo mundo trouxe cesta básica, na hora, isso, né, aquilo, Caio? outro, na A hora. movimentação Uns deram é- um dinheirinho. Então, assim, sabe? É uma família, né? Sim. Então, quem não tá acostumado a viver isso, quando começa a ver, Legal. identifica que ali tem amor. Depois até já quero abrir para vocês aqui, me veio agora na mente. Depois, se você quiser deixar o Pix do projeto, nós vamos colocar na descrição ali, Sim. o pessoal que quiser Ajuda contribuir, ajudar. bastante. Que eu creio, porque provavelmente tem alunos lá que vêm e não tem um kimono, não tem, Exatamente. né, não tem um material para treinar, né? E Tudo que a isso gente pode recebe de ajudar, doação é revertido a isso. É a kimono, é o uniforme para as primeiras crianças, né? A né? gente Sim. vê as crianças ali,
Depois, algum adulto que não tem E condição. qual que é a faixa etária, assim, em média, das crianças que tem As lá? crianças ali, então, eu conversando com o pastor, o ideal é para que a criança Ou o comece com mínimo, 6 6 anos, anos. né? Porque ela já começa a entender, o Sim, professor poder chamar atenção e ele poder entender. Então a gente colocou dos 6 anos para frente, né? sim, Então é dos 6 anos aos 14 anos, né? sim. Ali entra a criança e juvenil ali, e os adultos é de 15 para cima, né? E Aí não tu tem vê, idade. assim, a evolução, os pais vêm dar o depoimento pra ti, assim, da Claro. mudança dos filhos, no caso. Ó, depois que a criança começa e pegou gosto, aí os pais começam a chantagear as crianças. Se você não fizer, você não vai mais pro treino. Entendeu? É, Sim. de tanto que eles acabam gostando, né? Sim, sim, Ali, aquele vínculo que eles têm ali é de brincadeira, de lutar, de aprender. Cara, faz com que eles sim. vai longe, sabe? Não só ir na igreja, né? Porque às vezes a família tá tão desestruturada, né? Mas Sim. às vezes ver a mudança no comportamento da criança já é um benefício que traz pra família, né? Mas sim, mas assim, ô Daniel, independente de tudo isso do benefício que o jiu-jitsu traz, foi o que o pastor, a gente sempre conversou. Se a criança ali, os pais dela, vamos dar um exemplo que jamais vai frequentar a igreja. Uhum. A criança vai conhecer o evangelho. Sim, Ela vai ter oportunidade de saber o que é uma oração. Ela vai ter oportunidade de saber o que é um abraço de um irmão. Ela vai aprender ali o que é ser repreendida com amor. Então, assim, vai saber quem é Jesus sim. através dos instrutores ali, sabe? Então, o nosso ideal é que o jiu-jitsu seja só o jiu-jitsu seja ele não é o Não é o principal. principal. O principal é Jesus, Sim, é com Cristo. certeza. Então ele é essa ferramenta que a gente faz com que as crianças tenham esse contato, Sim, né? Que as legal. crianças conheçam que através. Olha, eu falo pra vocês assim que falando isso daí, meu até arrepia assim, porque eu sei que o Espírito Santo movimenta Mas na vida deixa. daquelas crianças, Sim, né? Então, através do que é ensinado ali com tanto amor, você vê o Ivan, o Gui, o Sérgio, a oração que eles fazem, como eles tratam aquelas crianças, cara, eles vão pra casa cheio daquilo que é de Deus. Às vezes, o que eles têm, eles levam pra dentro da casa deles a luz, sabe? sim. Então, o projeto pra gente já valeu mais que a pena, já. Cara, é uma coisa assim E tu, além sensacional. do Kevin, tem alguns outros alunos que expandiram o projeto também, não? Não, por enquanto, a gente tá lá na igreja na MAC, né? Aham, E nas nações, sim. né? Ali eu tenho 3 Onde é que é o professores. projeto? Pode dizer? Fica na rua Euclides Rosa, número 66, no bairro da Barra. Atrás do ginásio de esportes. Ah, legal. Fica ali. Fica na igreja mesmo, Sim, né? A sim. igreja mesmo. Depois, se o pessoal quiser entrar no Instagram pra ver lá do projeto, Sim, né? Tem o meu. no final tu fala Sim, sobre tuas redes sociais sim, sim, sim. e daí a gente coloca na descrição também, Não, daí o sim. pessoal É que isso que eu falo pro compartilha. pessoal, o jiu-jitsu sempre vai ser o jiu-jitsu, né? Sim. E assim, mas o pessoal que for treinar com a gente, vai treinar o jiu-jitsu. Lá, nosso projeto tem 2 aulas por semana, de terça e quinta-feira, né? A gente tem uma E aula. agora, mas daí treina todo mundo junto ou tem Não, as. separado. As crianças é das 7 às 8 e os adultos das 8 às 10. São 2 horas de Terça e aula, quinta? terça e quinta. Ah, legal. A nossa equipe lá, eu sou responsável, né? Então, o treino que a gente faz, ele é um treino como se fosse em qualquer academia. Eu treino eles, eu ensino eles, no entanto, nós temos nossa graduação, nós temos, né? Quem quiser competir, pode competir. Que, por exemplo, no projeto tem as competições, os atletas Tem, podem claro. Tem, disputar competição? Claro. tem. Agora, no entanto, vai ter a seletiva da DCC, que é um campeonato importante, né? Que é o jiu-jitsu sem kimono. Ele ia lutar, mas machucou o braço. Tem um Machucou o outro. braço lutando, acho que tu machucou Treinando, o né? braço lutando, Na lavando a louça, preparação, né? né? É, mais ou menos. E então, assim, ali é um treino, uma aula normal. Além de ser instrutor, tu é um atleta também? Atleta também, Atleta, competidor. competidor também, Ó, né? Treina pra competir. É, por uma fatalidade do destino, né? Fazendo a preparação, na minha opinião, né? Sim, O sim. melhor dos melhores. Tive
infelicidade, né, de lesionar o ombro, até vai precisar Foi passar por uma contusão, cirurgia. foi. Mas eu vejo assim, Daniel, foi algo que também me ensinou bastante, né? Eu venho conversando com o Caião nos últimos dias, né, Caião? Sim. A respeito, voltando agora pro tema do nosso podcast Forjados, é algo que tem me forjado, assim, porque eu não estava acostumado a largar tudo que eu gosto de fazer de uma hora para outra. E aí você ser cortado disso, você ser privado disso de uma hora para outra, mexe com o teu psicológico. E se você não tá bem estruturado, bem aliançado com pessoas que te querem bem, com pessoas que estão preocupadas com o teu bem-estar, Sim. você acaba definhando, né? Tanto espiritualmente quanto fisicamente. Mental, vou até contar um episódio que aconteceu. Posso contar, Caio? Claro, aqui Se é ele não livre. puder, Fala o que você quiser. se Daniel. não puder, tu já sabe. Eu tive que engolir porque o cara é faixa preta, né? Se eu não engolir, eu sou obrigado, só tenho duas alternativas. Ou engolir isso ou engolir. Então, Teve um campeonato aí que aconteceu. ele pode contar? Pode, claro. Alguns atletas nossos lutaram esse campeonato. Inclusive, esse evento é de um outro amigo nosso, amigo de equipe, né? Companheiro de equipe e tal. Brabo, hein? Esse Brabo. é brabo. Esse é. O Boto, Cara, ele vai assistir aí. Assiste esse aí, é Boto. brabo. Abração pra ti, meu querido. 4 atletas da nossa equipe iriam competir. Inclusive, nesse campeonato Ele aí. mesmo, ele lutou também no evento dele. Ele lutou no evento dele. Nesse Bicho é campeonato brabo. falaram o pra cara mim. é fominha, tá Não, o ligado? cara é brabo, o cara é Não, bravo. tô falando, tô brincando. Nesse campeonato falaram pra mim que eu iria. Era um campeonato de lutas casadas. Nesse campeonato falaram pra mim que eu iria lutar contra um cara menos graduado do que eu. Sim. Não, o cara desistiu. Primeiro desistiu. Primeiro, 2 desistiram, Aí na entrou verdade. um outro, só que esse cara era faixa roxa. Só que a gente mentiu pra ele. Falou, ó, você vai lutar com um cara que é faixa branca, você não pode Meu perder Deus pra do ele. Se você perder, vai ficar feio pra equipe. Você não pode perder de jeito nenhum. Aí eu, tá, né? Vou Desce, amassar esse Miguel, cara. né? Vou atropelar esse cara. Vou trazer essa medalha pra casa. Chegando no dia, aí eu nervoso, né, cara? Nervoso. Aí entrou lá e tal. A gente cumprimentou. O árbitro liberou, né? Pra começar o combate. Aí a gente em pé, tentando trocar queda, eu e ele e tal, e nada. Aí de repente o cara sentou na minha frente e começou a fazer guarda. Eu falei, cara, faixa branca fazendo. Esse cara não é faixa branca nem aqui, nem na China. Rapaz, aquele dia eu tomei um apavoro, Daniel. Tomei um apavoro, cara. Eu falei, meu Deus, e agora o que eu faço? Aí eu olhava pro Caio, olhava pro nosso outro professor. E aí foi indo, foi desenrolando o combate, no fim das contas até sair vitorioso, né? Graças aos ensinamentos e a preparação do meu mestre. E aí depois que acabou a luta, Mas mexeram com o teu psicológico. mexeram, Né? pra você ver como tem um trabalho mental por trás de tudo isso. Aí depois que acabou a luta, quem arbitrou lá a luta também, um conhecido nosso, né? Um cara muito experiente no jiu-jitsu, o Gessé, abração pro Gessé, vai assistir também. Ele falou, cara, você ganhou de um faixa roxa brabo aí. Eu falei, tá me zoando. Aí depois brabo mesmo. depois o Caião chegou, não. O cara era faixa roxa, mano. Se a gente falasse que o cara era Poxa faixa vida, roxa, ele ia... Ele ia amarelar. A mente dele ia, sabe? Aí depois eu falei, cara, esses aí Mas são tu meus já era amigos. faixa roxa? Não. Era faixa ainda azul. não, era faixa azul. Eu falei, esses aí são meus amigos, não precisa de inimigo, né? Sim. A gente teve que mexer com o psicológico E dele, senão tem. pode perder. Tem esse trabalho mental, né? Até pro cara que quer ser competidor, tem todo um trabalho mental, né? Pra todo atleta. Tem que blindar a E mente. tu que competiu bastante também? Bastante, até faixa marrom, bastante. Ah, é? O último campeonato que eu fiz de faixa marrom, eu machuquei, eu lesionei feio meu pé, né? Aham. Foi numa competição. E acabei quebrando o pé, fiz uma cirurgia, demorei 8 meses pra voltar, aí diminuiu o ritmo. Mas eu sempre tive nas competições. Mas demanda bastante tempo e dedicação, né? Sim. O cara tem que se como é que se diz, A dedicar galera mais. ali, o pessoal que acompanhava, né? O meu professor ali, o Anderson Perna ali, ele. Um abraço pra ele, vai estar assistindo. Todas as competições que ele podia, ele tava comigo do meu lado. E. Cara, foi um tempo bom, né? Era um tempo precioso que me forjou pra muitas coisas também, né? Ah, legal, um cara forjado. Não, uma coisa que eu queria, uma curiosidade, assim, a tua inspiração no jiu-jitsu, eu sei que na vida é Jesus, né? Sim. Mas no jiu-jitsu, eu gosto um pouco, não tive muito contato com o jiu-jitsu, tive mais contato com o Muay Thai. Sim. Eu gosto muito do Boacal e do Sunshine, né? Sim. E no jiu-jitsu, qual é a tua referência, vamos dizer assim? Ó, eu vou falar pra você, assim. Tem bastante gente, sim, no jiu-jitsu que eu admiro, sabe? Uhum. Mas
o cara que eu hoje... Casca grossa. Assim. A casca grossa que eu aprendi a admirar, que eu vim conhecer e eu tenho oportunidade mais casca grossa, assim, que eu conheço, não é pra... É o meu mestre, o Marcelo Monteiro. Ah, é? Monteiro, pra mim, é... Eu vejo um cara que ama de coração esporte, que dedicou uma vida a isso daí. Uma vida inteira. Cara, Né? respira o jiu-jitsu. Em 98, quando eu comecei, ele já era faixa preta. E ele filmava dando aula pra poder ver os erros. Cara, o cara é uma enciclopédia. O cara é meu mestre, né? Então, assim, eu não vejo ele... Eu não vejo ele como um simples... Um simples não, né? Eu não vejo ele como um professor comum. Um professor comum que eu digo assim, todo professor tem a sua peculiaridade, mas Sim. ele é diferenciado. Ele vive, ele respira Ele isso, foi cara. o que te introduziu? Não. Hoje, você falou hoje, né? Quem Sim, é o sim. cara que eu mais admiro Mas no quem jiu-jitsu? foi... Sim, com certeza. Sim. Mas e quem te Quem me introduziu no jiu-jitsu foi o Renatinho Pitbull. A Renatinho Pitbull. Que me levou. Eu conheci na Lotus Club em São Paulo, que é bem conhecida, né? Uma Aham. muito antiga. E depois eu fui pra B9. Aí na B9 eu fui com o Anderson Perna da branca, a faixa preta, né? Treinei com ele. E até nós chegamos a contar, tocar no assunto, não, acabei, não sei se eu me esqueci. Tu chegou a falar quanto tempo tu chegou da branca até a preta? Cara, foram Porque 18. demorou pouco. Demorou bastante tempo, cara. Eu, assim, foi por isso que eu te falei. Antigamente a gente ficava mais tempo. Não tinha assim uma regra Sim, sim. específica. É verdade aquela No lenda entanto- que. Não te cortando, né? Mas já te Não, cortando. sim. Não, que é verdade aquela lenda que a faixa que o pessoal mais desiste é na azul. Olha, Não sei se é uma lenda urbana do jiu-jitsu. eu acredito que não. Eu acho assim, ó, que o cara que passa pela faixa branca e chega na azul, dificilmente ele vai parar, cara. Ah, é? Eu acho que logo na branca, o cara, quando não tem intimidade com o negócio, ele não consegue ir progredindo nisso, sabe? Que nem, por exemplo, eu fiquei 5 anos na faixa marrom. 5 anos, cara. É mais tempo que uma faculdade, se for ver hoje. Né? Entendeu? Assim, 5 anos, bicho. Então, assim, antigamente não era. Eu não me arrependo, sabe? Eu tive bastante. Fui forjado nessa faixa. Então, assim, ela veio assim, num momento assim que. Cara, eu falei, eu sofri tanto pra pegar essa faixa. E quando eu cheguei na faixa preta, eu vi, cara, eu não sei nada. Cara, vou começar tudo de novo, porque a faixa preta é um novo ciclo, né? sim, sim. Aí você vai pegar o primeiro grau, Mas o segundo grau. como é que funciona, agora mais uma curiosidade de um leigo. Não, pode Não, perguntar. mas assim, como é que funciona os graus depois que tu pega a faixa preta? Porque Então, depois da faixa preta tem a faixa vermelha também, mas não sim. sei qual é, que é o critério. Você pra- faz. É assim, ó. Você pegou a faixa preta. Sim. Depois de 3 anos, você pega o primeiro grau, a faixa preta. Mais 3 anos, o segundo grau. Mas feito algum, como é que se diz, uma prova? Como é que é um Não, assim, ó. A sua prova. exame de faixa, vamos dizer assim? Não. O Exame de grau? Não. O cara que tá no dia a dia, né? Aham. O teu grau é o dia a dia, dando aula, forjando dia após dia, né? Sim. Então, você tá nativo no jiu-jitsu, é meio que automático, né? Então, Entendi. você pegou a sua faixa preta, 3 anos, você pega o seu primeiro grau. Lógico, você tem que estar ativo, né? Treinando ali, constante, ou dando aula, ou treinando. Mas são 9 anos, até pegar o terceiro grau, que eu sou terceiro grau, tenho 9 anos de faixa preta, né? Agora, para eu pegar o quarto grau, são 5 anos. Aí, o quinto grau, mais 5 anos. Bah. O sexto grau, mais 5 anos. Aí vem a coral, né? Aí são... E aí, até chegar a faixa vermelha, né? Aham. Aí são... Agora vai dar aí... Eu vou pegar aí, se eu tiver vivo até lá, com 65 anos. Vai tá sim, tem muita lenha pra queimar ainda. Cara, é o processo, né? Sim, sim. O cara chega na faixa vermelha, no 9º grau, né? Que o 10º grau é só pro L e os fundadores ali. O 10º grau foram reservados pra eles. Até o 9º grau é uma honra, né? O cara poder viver o esporte e chegar Sim, com numa certeza. faixa vermelha, né? É uma coisa assim que... É o ápice, né? É o ápice. É o ápice. Mas o jiu-jitsu, o cara é dificilmente o cara que... O cara para. Não para, é uma coisa que
faz parte da vida dele, sabe? Eu preciso te perguntar, Kevin, viciante. quem é tua referência no jiu-jitsu? Não fala que sou eu, hein? Não, eu quero que você fala Não, eu outro quero cara. falar que não preciso nem além- falar, Não. Além do Caio. É. Além do Caio, Ah, que também não deixa de ser, né? Não deixa de ser, por conta da hierarquia, por conta de ser mestre do Caio, o mestre Marcelo Monteiro. Cara, assim, eu vejo ele, o cara é fora da curva, cara. é. O cara é fora. Sabe o que ele Agora fazia, até Daniel? fiquei curioso. Sabe o que ele fazia? conheceu- Ele contou isso pra nós, você vai lembrar, Caio. Ele contou isso pra gente. Ele pegava uma caneta e um papel, né? E isso depois de faixa preta. Ele pegava uma caneta e um papel, ele desenhava as posições. Quando ele gravava esses vídeos, ele desenhava. Ele desenhava, cara. Ele botava no. O cara, um laboratório de jiu-jitsu, assim. Ele desenhava as posições, É um cara que corrigia se os erros. dedica à arte. Ele é um cara que ele respira o jiu-jitsu. O mestre Marcelo Monteiro, hoje abraço pra ele, vai assistir também. Ele respira o jiu-jitsu. honra, né? Ele respira, ele vive o jiu-jitsu 24 horas, sabe? Tá seminário no mundo inteiro, ele tá sempre viajando, né? Ah, é? Ele tem academia nos Estados Unidos, acho que umas 4, Vários 5, lugares, né? no Japão, na África, tem tá na na Angola. Rússia, né? Na Rússia. Tem academia em todo lugar. O cara é fera, bicho. Ele é fora da curva, cara. Fora da curva. E não só isso, tá? Mas o ser humano que ele é maior que o jiu-jitsu dele. Eu sempre falo isso. O Monteirão é um cara que eu me espelho assim no. Às vezes assim, olhando ele assim, até os caras podem falar, pô, ele é tão bom que ele chega a ser bobo, né? É. Sim. Mas não é. É que o cara, ele é um cara que só o vê o jeitão bem, só dele. enxerga o bem nas pessoas. Ele só vê o lado bom das coisas. Nunca negativo, cara. Nunca. Eu nunca cheguei do lado do Monteirão e ele falar pô, cara, reclamar de alguma coisa. Ele é sempre positivo, cara. Sempre te pondo pra cima. Cara, ele me liga às vezes assim, pô, Caião, saudade de treinar contigo. Quando você vai vir aqui na academia treinar? Sabe, cara? É um cara que não esquece de você, bicho. É um cara que tá louco. É uma referência, meu. As pessoas aí que não treinam jiu-jitsu, né? Que falam assim, eu quero treinar numa academia, não quero no projeto. Cara, sem dúvida, sem que for lá treinar com ele, nunca mais para de treinar. Cara, é O sensacional. Marcelo Monteiro é fora da curva. Sensacional. Mas, Não, mas é um bate-papo. sim, Eu tamo- porque ele é um cara que se um dia Fora tivesse da oportunidade pra... Ele teve experiência com o De La Riva, ele treinou com o pessoal da Carson Gracie, daí eu tô falando que são os... É o filé mignon. cara, do entendeu? jiu-jitsu. Ele deu aula pro Minotauro, bicho. Bah. Então você vê, o cara Então, não é o cara brincadeira. Tem é história, bem tem história pra contar. Fera. Tem fera. muita bagagem, muita E bagagem. se tiver oportunidade um dia ele vir com o maior prazer, aí o cara é fera. Ah, bicho. mas vamos, como é que se diz, viabilizar essa... Com certeza, vamos intermediar essa. Sim. Você vai Ele achar é, um cara ele é a sensacional. minha referência Legal, no jiu-jitsu. muito legal. Já estamos se encaminhando pro final do nosso podcast, né? Por mim eu ficava até meia-noite, né? E olha que tem papo, hein? É, tem assunto, meu Deus. Isso que tem outros assuntos, mas eu acredito que vão ter outras oportunidades. De repente Claro. fizemos até uma live direto lá no Ia ser projeto legal. para mostrar Ia ser como é que muito legal. funciona. Bacana. Mas eu quero saber, Kevin, o que o jiu-jitsu te forjou? O Como é que- jiu-jitsu, na tua vida, assim, que ele proporcionou assim para que tu fosse o que tu é agora? E se tu quiser falar um pouco do projeto, aonde é e coisa e tal, com fica à vontade. certeza. É, mais do que tudo, até eu falei sobre isso essa semana com as crianças lá. Eu peguei eles, parei uns 15 minutos antes da aula, sentei todos eles bonitinho, falei, agora vocês só me escutem, né? Que a gente tem que ter uma voz de comando firme com as crianças, principalmente nessa fase, que eu te Sim. falei, elas são uma esponja, são um HD limpo, tudo que elas recebem elas absorvem, né? E isso serve como uma ferramenta pra gente poder E elas levar começam e a te formar o ver caráter como dele. referência também, né? Exatamente. E aí você vê os olhinhos deles brilhando, esperando algo diferente de você, Sim. sabe? E essa semana até conversei com eles sobre isso. Acabei a aula um pouquinho antes e falei, olha, porque tava acontecendo situações, né? É criança, né? É normal. De não saber perder. E aí, às vezes, rolava aquele choro, a criança chorava porque não aceitava perder pro coleguinha e tal. Enfim, e isso eu levo pra minha vida, eu aprendi. O jiu-jitsu me ensinou isso. Nem sempre você vai ganhar, sabe? O jiu-jitsu me ensinou a perder também. Sim. E isso agora, levando pro reino dos céus, né? Voltado pro reino de Deus, Aham. ganhar é perder. Quer ser o menor, quer ser o maior, seja o menor. Quer ser servido, sirva, né? Quer ganhar, perca.
No reino de Deus o maior é o que mais serve. Exatamente. E por isso que eu trago essas pessoas como referência, porque são pessoas que servem, sabe? Estão disponibilizando o tempo delas para poder te doar algo que não tem valor, não tem preço. O conhecimento ele não tem preço. E eu conversei muito com essa criançada essa semana a respeito disso. Por quê? Porque isso aconteceu comigo. Eu tive que aprender a perder. Eu não sabia perder, eu não aceitava. E isso me gerava uma revolta muito grande. Ficava frustrado comigo mesmo. Muitas vezes eu sentei e conversei com o Caio. Falei, Caio, isso aí não é pra mim. Eu vou parar de treinar, isso aí não é pra mim. Eu só apanho dos outros. Eu só apanho. Aí, calma, calma. E o Caio sempre com a paciência dele, com a sabedoria dele, quando tem que puxar a orelha, puxa mesmo. Então, o jiu-jitsu hoje, pra mim, ele me ensinou a poder perder, sem me frustrar e sem descontar isso nos outros, sabe? Sem descontar essa minha frustração nos outros. Hoje, pra mim, perder, beleza. E não só dentro do jiu-jitsu, mas isso levando pra vida pessoal, pro seu trabalho, pra dentro da sua casa. Nem sempre você vai estar legal. E isso quando a família anda em unidade, vive em unidade, a família consegue entender que talvez um pai de família não tá num dia bom, a mãe não tá num dia bom, né? Você acaba percebendo os sinais. E eu tentei passar isso pra essa criançada, sabe? E eu achei interessante a reação deles. Como eles olhavam enquanto eu falava isso pra eles, sabe? Eu creio que isso ficou gravado na memória deles. Principalmente os 2 alunos que choraram nesse dia que eu dei aula. Por quê? Porque haviam perdido. Os 2 haviam perdido. E eu achei interessante que depois eu conversei com eles, chamei os 2 no particular, conversei com eles, falei, vocês entenderam o que eu quis dizer hoje? Eles falaram sim. É um processo, sabe? E você vê que eles absorvem aquilo. Então, é um processo. Para você ser forjado, você tem que aprender a perder. E Não é só passar pelo ganhar. processo, né? Passa. E o processo é doloroso. Não é um mar de rosas, né? Agora levando para todos os O âmbitos, né? fogo queima, né? Exatamente. O fogo é quente, ele. A forja, você passa pelo fogo e pela água. É o tempo todo. É. Eu vejo assim, essa maneira, essa forma de forjar, né? Forjar uma ferramenta, forjar uma espada. Você passa pelo fogo e passa pela água, sabe? Então Até tem momentos que você ficar até na fica bom. tempera certa, né? Exatamente. E tu, mestrão, o Caio, o que tem para dizer assim, o pessoal que vai nos assistir através do YouTube, nas plataformas digitais aí, no Instagram, tu tem uma mensagem para dizer pro pessoal aí, pros forjados, vamos dizer assim. Você quer ser forjado, né? Você tem que se permitir. É que eu falo para todos os meus alunos assim que você só vai começar a crescer quando você deixar a vaidade de lado. Quando você entender que você não é tudo sobre você, não é tudo em volta do teu umbigo, né? Sim. Quando você perder essa vaidade do eu, você começa a evoluir. No jiu-jitsu, você tira essa vaidade, você começa a se permitir. Então você não está preocupado se você vai ganhar ou se você vai perder. Você está preocupado com o seu crescimento, o que você vai proporcionar e o que você vai receber, né? Então, o conselho que eu dou, isso para a vida, é você deixar essa vaidade de lado, o eu de lado, e você tá ali para você servir. Você vai servir como material para o teu amigo, você vai estar adquirindo conhecimento junto com ele e você vai estar se forjando através daquela situação. É difícil perder, como ele falou. Quem gosta de perder? Ninguém gosta. Ninguém gosta de ser derrotado. Mas para você aprender a ganhar, você vai ter que passar pelo processo. Ninguém chega e já sai ganhando Não, tem que aprender, tem que chorar, tem que bater ali várias vezes, né? Como você falou ali, para você começar a entender, você começar a aplicar, você começar a ganhar. Então, isso daí serve pro jiu-jitsu e pro âmbito espiritual também, como vocês falaram, né? Você deixar a vaidade de lado e se permitir aprender, conhecer, ouvir mais, falar menos, identificar aquilo que o Espírito Santo, né, apresenta e coloca na tua vida e tá atento pros sinais, né? Aquilo que você tem para aprender, você abraçar e aprender e depois você levar, né? Disseminar. Tudo que a gente aprende, a gente tem que passar um dia, né? Então, esse é o Com certeza. conselho que eu deixo pro pessoal aí, né? Levar o amor, levar o evangelho em primeiro lugar, levar Cristo, a cultura do reino. Que é Jesus Cristo. Ele veio para servir, né? Não Ele para veio ser servido. Então, é esse o conselho que eu deixo. E as pessoas ali, né,
está procurando fazer o esporte. O jiu-jitsu em si, né, que é o que eu amo, né? Procurar uma academia responsável, uma academia legal, praticar o esporte. Porém, quem quiser também participar do projeto, tem o nosso projeto, tem um projeto na IBC também do amigo Chiquinho, tem um projeto na cidade, tem vários. Tem. O pessoal pode entrar em contato com vocês também, que vocês passam para eles ali. Sim, sim. E, Né? e a de vocês vai estar lá na descrição. Sim, sim. Vão tá... Você tem Instagram, alguma rede Tenho. social que possa... Tenho. Também? Vai aparecer na descrição? Sim. Aí vocês podem colocar lá, Caio_Mapogo, que é o meu Caio pessoal. Mapu. Isso. E o Kevin também tem Tem Instagram também. lá. E para saber do projeto lá. Como é que é o nome do projeto lá? É Filhos para as Nações. Filho para as Nações. Filhos para as do Nações. Caio Lutar por Cristo. Olha aí, É. que benção. Eu quero agradecer a participação de vocês. Por mim, eu ficava conversando na noite Maravilhoso inteira. tá aí. Na próxima a gente faz um churrasco e coisa e tal. E daí a gente perde um dia conversando. E A gente ganha um dia, né? É. Daí a gente já leva o violão. Com certeza, vou estar melhor, em nome de vai tá Jesus. melhor, se Deus quiser. Quero agradecer muito a presença de vocês e por ter aceitado o nosso convite aí. Fico muito feliz, Uma Caio, benção. muito feliz, Kevin, dois irmãos que a gente ganhou na vida aí, né? Bem Muito assim, legal Deus. estar participando. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui participando desse podcast, que para mim, olha, é pleno. Esse nome aí vai vir muita coisa boa aqui nesse Amém, podcast. Te agradeço demais também, Daniel, pelo convite, né? A gente já se conhece há alguns anos já, Sim, né? sim. E, né, grato a Deus por poder fazer parte, né? Por poder ter tido esse tempo contigo, né? Amém. E a gente vai deixar aí as nossas redes sociais, se o pessoal quiser acompanhar e tal, a gente posta bastante coisa, né, a respeito dos projetos que a gente participa aí da aula, né? Seria interessante, né, o pessoal conseguir Falou acompanhar. tua rede social? Não falei. fala Se aí. quiserem colocar, é tudo minúsculo, tá? É k.mateus com th12, Ah, sim, pode deixar que né? a gente procura lá e copia É meio e esquisito. coloca. É o código Morsa, né? É, cara, é isso aí. Muito obrigado. Agradeço. Esse foi mais um episódio do Forjado Podcast. Eu quero convidar você a curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e ativar o sininho de notificações. Até a próxima.